dos irmãos e dizer aos irmãos que nós estamos muito felizes pela presença de vocês aqui nesse lugar, né? Como os irmãos podem ver, graças a Deus, hoje nós temos um púlpitozinho, né? Até então eu estava usando aquele púlpito Master Plus da cara lá, que era o pé do teclado, mais uma caixa, e a gente estava indo muito bem, né? Mas graças a Deus, aprove o Senhor, nós conseguimos adquirir esse púlpito, e nessa semana nós somos abençoados com o bebedouro, irmão. Você chegou ali e tomou água, não estava gelada? É porque o irmão Marcel esqueceu de ligar o bebedouro. Agora ele ligamos ali, está geladinha a água, né, Marcel? Glória a Deus, meus irmãos. Amém, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. Os irmãos sabem, nós estamos numa série de mensagens sobre a vida da igreja, e nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra muito importante para a sua vida nesse sentido. Então eu queria que você abrisse, nós vamos abrir um texto, mas nós vamos prosseguir em outro texto. Então eu queria que você abrisse Romanos capítulo 12. Esse negócio aqui, o Google tem que dar um jeito nesse negócio. Vira e mexe. Aleluia. Romanos 12. Jesus. Mas 1 Coríntios capítulo 12, irmãos. Desculpa aí. 1 Coríntios capítulo 12. A partir do verso 12 mesmo. Nós vamos ler apenas o verso 12, depois nós vamos dar sequência no restante do texto, tá bom? Quem encontrou, você pode ficar de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus. Romanos capítulo 12, a partir do verso 12. Romanos não, 1 Coríntios 12, 12. Romanos também nós vamos ler, mas não agora. 1 Coríntios 12, 12. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite. Pai, eu suplico ao Senhor o teu favor pela vida da tua igreja. Meu Pai, vem sobre nós, meu Pai, com a tua graça e com o teu Espírito Santo, e fala, Senhor, aos nossos corações. Nós não somos dignos, meu Pai, nós não merecemos nada de ti, mas nós suplicamos o teu favor por intermédio da cruz de Cristo. Toca no coração do teu povo, meu Pai. Use-me, meu Pai, como um canal de bênçãos para abençoar a vida desta igreja, destes irmãos que estão. Que eu venha diminuir e que o Senhor venha ser engrandecido. Assim nós oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E glórias a Deus. Podemos sentar, meus amados. Agora sim. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite uma mensagem que trata de um tema muito fundamental na vida da igreja. É a igreja como corpo de Cristo. Uma das figuras que a Bíblia usa para ilustrar sobre a igreja é tratando a igreja como corpo de Cristo. Então, realmente, com base nesse texto, nós vamos continuar lendo o texto e nós vamos aprender algumas coisas bastante especiais. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós vivemos em um país, ou em geral, onde as pessoas hoje, elas estão fora da igreja. As pessoas hoje, elas gostam de cantar os hinos dos cristãos, as pessoas hoje, elas gostam de ouvir música evangélica, elas gostam de ouvir uma boa pregação, mas não sei por qual motivo elas não gostam da igreja. Elas não querem estar na igreja. Elas dizem que é possível ser corpo de Cristo, é possível ser cristão fora da igreja. E nessa noite você vai aprender que isso não é possível. É possível haver salvação fora da instituição, sim, mas não é possível haver salvação fora de Cristo. E a igreja é
o corpo de Cristo. Então é impossível haver salvação que não seja dentro do corpo de Cristo. Sabe, irmãos, então muitas pessoas hoje, elas acham que é possível você ter dons, é possível você pregar, é possível você fazer uma série de coisas, mas se você não está congregando, se você não está no corpo, é como se você estivesse fora do corpo. Sabe, é interessante porque quando nós vamos para esse texto que nós acabamos de ler, no verso 12, a primeira coisa que a palavra de Deus diz é que há um só corpo. Quantos corpos Cristo tem? Apenas um. Não existem 2 igrejas, 3 corpos, 4 corpos. Só existe um corpo. E o que é este corpo? Será que aqui nós temos um corpo? Não. Aqui nós temos parte desse corpo. Porque Jesus tem uma igreja em todo o mundo. É a única igreja que tem e é o único corpo que ele possui e ele é o cabeça desse corpo. Então a primeira coisa que nós aprendemos nessa noite é que se nós somos membros desse corpo, o cabeça é Cristo. E nós não temos outro corpo não ser este. Como instituição você pode ter várias denominações. Como elementos como nós estamos aqui, nós temos parte do corpo. Mas apenas um único corpo. O próprio verso 12 vai dizer: o corpo humano tem muitas partes, ou seja, nós somos partes desse corpo, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Sabe, irmãos, estar no corpo de Cristo exige compromisso, exige responsabilidade. Por que muitas pessoas hoje elas se preocupam assim: pastor, é necessário que eu esteja na igreja? Eu fui para aquela igreja tem muito problema, tem muita dificuldade, agora não vou mais em igreja nenhuma. Irmãos, essa é uma visão errada. Primeiro, se você está procurando um lugar perfeito, quero dizer para você que aqui também não será. Porque aqui tem homens e mulheres, pecadores, arrependidos sim, mas que carecem da graça e misericórdia de Deus. Então eu também vou errar em algum momento e você também vai errar. Mas a beleza da igreja, a beleza do corpo de Cristo, é nós entendermos esse momento e buscarmos em Deus ajudar o outro, para que o corpo então se restabeleça e esse corpo, como corpo de Cristo, possa então caminhar. Sabe, irmãos, olha o que o verso 14, 15 e 16 diz. Ele diz o seguinte, aliás, a partir do verso 13: alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Sabe o que me chama a atenção no segundo aspecto que nós precisamos aprender? Além do corpo ser um só, nós precisamos entender que no corpo de Cristo há diversidade. Há muitas pessoas diferentes. Irmãos, eu não sei você, mas aqui nós devemos ter várias pessoas, todos nós aqui somos diferentes. Em algum aspecto temos familiaridades, mas em alguns outros temos muitas diferenças. E é interessante que o que a Bíblia diz, que nesse corpo de Cristo, que é um só, os membros são diferentes. Talvez isso explique, irmãos, uma coisa que me incomodava muito há um tempo atrás, era por que tinha tantas denominações. Poxa, pastor, se é uma igreja só, se é um corpo só, por que nós temos tantas denominações? É lógico que nem todas as denominações são legítimas, são verdadeiras como o corpo de Cristo, mas a verdade é que muitas são. E por que tem muitas? Porque as pessoas são diferentes. Você parou para analisar que naquele contexto bíblico também tinha denominações diferentes. Como assim, pastor? Você está brincando comigo? Claro que tinha. Se você for, por exemplo, para a igreja de Gálatas, eles tinham uma maneira diferente. Eles tinham uma maneira diferente de ser. Se você fosse para Romanos, a igreja era diferente. Se você fosse para Coríntios era exatamente a igreja de Penteca, pentecostal. Era lá que o fogo caía. Tanto é que Paulo teve que chegar lá e falar assim: olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos e não tiver amor, não adianta nada. Ele começa a enumerar os dons, ele até fala do dom de língua e coloca em último lugar, porque ele diz assim: porque naquela igreja o dom de língua era colocado em primeiro lugar. Veja bem, não estamos menosprezando os dons, mas Paulo diz que naquela igreja havia uma supervalorização
do dom de línguas. E era uma igreja do fogo. Era uma igreja que tinha muitos dons de profecia, de milagre. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Isso é maravilhoso, irmãos. Já você vai para outras igrejas, você não vai ver essa mesma fonte, essa mesma maneira de cultuar a Deus. Mas sabe o que a gente percebe aqui? Que há diversidade no corpo de Cristo. Muitas pessoas são diferentes, mas não importa, os dons são diferentes, são vários dons, mas os dons existem com um único intuito. Qual é o intuito? Servir e edificar a Cristo. A igreja é edificada pelo dom e servimos a Cristo no seu propósito. Quando nós usamos os nossos dons, nós abençoamos a igreja. Alguns dons são para a edificação da igreja, outros dons são para poder fazer a obra de Deus lá fora. E está tudo bem, irmão. Não tem ninguém melhor do que ninguém, mas há diferenças. Há diversidade no nosso meio. Isso é maravilhoso, irmão. Vou falar para você. Aí o que o texto nos diz na sequência? Olha o que ele fala. Ele fala assim, ó. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso isso deixa de fazer parte do corpo? Porque ele diz isso? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de fazer parte do corpo? O que acontece? Sim ou não? Não. Porque o Maciel gosta de determinada coisa no culto, gosta de ter um dom diferente do meu, isso não quer dizer que ele não faz parte do corpo, ou que eu não faço. Mas todos nós temos um papel que Deus nos deu a cumprir no corpo. E quando você e eu entendemos esse papel, o corpo se fortalece. Qual que é o problema que nós temos hoje? As pessoas, elas estão esquecendo disso. As pessoas estão vindo para os lugares cultuar a Deus com o único intuito de se entreter ou se receber alguma coisa. Mas na verdade, o objetivo que estamos aqui é que nós sejamos preparados para uma obra que Deus tem para nós. Porque o que um corpo faz? Um corpo trabalha, um corpo produz. Ou alguém aqui fica dormindo deitado o dia inteiro? Eu tenho certeza que você não fica, né? Certeza que não. Talvez até gostaria, né? Mas não dá. Na verdade, por que não dá? Eles têm compromisso, não é verdade? Tem que saudar os compromissos. O corpo de Cristo é a mesma forma. Nós temos um compromisso com Deus. Nós não podemos abrir mão desse compromisso, dessa responsabilidade. Sabe, irmãos, há diversidade do corpo e isso é maravilhoso. A diferença não me exclui do corpo, nem a mim, nem a você. Todavia, ela é necessária para o bom funcionamento do corpo. Irmão, só nós sabemos que cada parte do corpo ela é fundamental, sendo ela diferente ou não. Então, algumas pessoas trabalham diferente com a mão direita, algumas pessoas são destras, outras pessoas são canhotas, outras pessoas chutam com o pé esquerdo, chutam com o pé direito, outras pessoas têm uma facilidade no falar, outras têm facilidade no ouvir, não tem problema. Mas cada uma delas tem um propósito do corpo. E o que o próximo versículo diz para nós no verso 17? Vamos ler? Olha o que o verso vai dizer. Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como vocês sentiriam cheiro de algo? O que isso quer dizer? Que cada membro do corpo tem a sua responsabilidade, a sua função. Sabe, irmãos, a igreja é como um corpo. Eu gosto muito dessa marca. Irmão, se tem uma coisa que é bem feita, é o corpo humano. Concorda comigo? No corpo nosso, Deus criou o corpo humano de uma maneira tão maravilhosa que tudo que acontece no nosso corpo, irmão, é uma coisa quase que mágica, de tão perfeito que é. Quando você vai conversar com uma pessoa, você um especialista da área da saúde que estuda o corpo humano, o cara começa a falar coisas com você, e você, cara, mas eu nem sabia que o corpo fazia isso. Porque o nosso corpo ele foi criado por Deus com o intuito que de dele nós podemos extrair coisas boas, ele tem capacidade de se defender, ele tem capacidade de produção, ele tem capacidade de desenvolvimento. Por exemplo, quando ele fala aqui que nós temos uma responsabilidade, cada um de nós temos uma função dentro da igreja, nós não podemos abrir mão da nossa função no corpo de Cristo. O que muitas vezes acontece é que eu tenho um dom, Deus me chamou para uma coisa, eu tenho um dom ali, e muitas vezes o que eu estou fazendo? Eu estou parado, eu não estou fazendo nada. Quando eu faço isso, é como se fosse uma perna ou um braço que fica parado. O que vai acontecer se você tiver uma perna e um braço parado por muito tempo e não mexer? Alguém sabe? O
que vai acontecer? Vai perder os movimentos. Eu posso falar isso para você porque eu fiquei com meu pai no hospital bastante tempo. E meu pai, tanto meu pai quanto a minha mãe saiu do hospital sem movimento das pernas. Ela não conseguia andar. Porque ela ficou tanto tempo deitada, entubada na cama, que quando ela saiu de lá, ela não conseguia andar. E aí o que tem que fazer para retomar os movimentos? Fisioterapia. Porque o músculo parado, ele perde a capacidade. Sabe? Então, é interessante. Para que serve o seu pé? Para que serve a sua perna? Para você andar, para você caminhar. Para que serve a sua mão? Para você exercitar, para você pegar, para você trabalhar. Exercite o seu corpo. Use a função do seu corpo. Na igreja é a mesma coisa. Quando um membro não cumpre a sua função, o que acontece com o resto do corpo? Vou citar um exemplo bem clássico. Quando a gente não pratica exercício físico, eu só estou olhando para você que está na minha frente, tá? Não faz tempo dizer nada. Quando a gente não pratica exercício físico e come bastante, o que tem de acontecer com o nosso corpo? A expandir, né? Fica gordo. Por que a gente fica gordo? Porque nós somos feitos para poder fazer atividade, se mexer e tal. E quando a gente fica muito estático, há acúmulo de gordura. A gente passa a não produzir nada. Agora, olha o que o verso 18 e ao 20 diz sobre o corpo, que nós não podemos esquecer. Às vezes a gente está reclamando de uma coisa, pastor, mas eu não gostaria de fazer isso na igreja, eu tenho esse dom, mas eu não gosto desse dom. Olha o que o verso 18 diz. Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Quem é que coordena as funções do corpo? Deus. Quem é que determina o dom de cada um na igreja? Deus. Quem é que sabe o que eu e que a irmã tem que fazer? Deus. Quem é que sabe o que você tem que fazer para o propósito, para que a igreja se desenvolva? É Deus. Ele me colocou nesse lugar, Ele colocou você numa posição, Ele te deu um determinado dom, e quando nós estamos executando aquele dom, a vontade de Deus, irmão, a igreja cresce, a igreja se desenvolve. Não tem nada pior do que uma igreja estagnada. O que nós estamos vendo hoje em dia? Muitas igrejas inchadas. Porque a maioria das pessoas, ao invés de exercitar o dom que Deus lhe deu, elas querem que alguém faça por elas a parte que lhes convém. E eu gosto muito de pensar o seguinte: eu posso fazer muitas coisas por você, mas eu não posso fazer nenhuma delas no seu lugar. Não há como fazer isso. Aquilo que Deus determinou a mim e a você para fazer no papel da igreja, é a minha e a você. Sabe, às vezes a gente tem que entender que estar na obra de Deus, estar no corpo de Cristo, é determinação do Senhor. Ele é que identifica a pessoa, Ele escolhe a pessoa. Não há espaço na obra de Deus para vaidades pessoais, irmãos. Muitas vezes as pessoas dizem assim: pastor, mas eu gostaria tanto de fazer parte do louvor. Aí você pergunta para a pessoa: você gosta de música? Gosto. Ou você ouve, você se dedica? Não. Aí vai cantar, ou vai louvar. Você percebe que a pessoa às vezes não tem aptidão. Ela precisa fazer o quê? Treinar mais, exercitar mais. Agora concorda comigo que tem gente que parece que já nasce sabendo? Não é? O que é isso? É bom. Agora tem pessoas que podem desenvolver, sim. O esforçado desenvolve, e pode desenvolver bem, irmãos. Mas você não pode colocar a pessoa na igreja sem que ela possa fazer o quê? Desenvolver aquele dom. E o que nós estamos fazendo no corpo de Cristo? Desenvolver esse dom. Aí você, pastor, eu quero pregar. Beleza, você fala bem? Falo bem, mas você estuda bastante a palavra de Deus? Você gosta de estudar? Você tem tempo de se dedicar? Você passa tempo estudando? Se você não faz isso, como é que você quer ensinar? Quem não gosta de aprender não tem capacidade para... Não vou nem falar capacidade. Quem não gosta de aprender não tem autoridade para ensinar. Então é interessante porque quem coloca cada pessoa no lugar no corpo é Deus, irmão. Isso é maravilhoso. Isso me tira a responsabilidade. Então de repente você fala assim: pastor, por que é que você colocou fulano nessa posição? É porque de alguma forma Deus mostrou que tem que colocar aquela pessoa, que alguma coisa deve ter. Pastor não está aqui para colocar o seu amigo na função A, o seu amigo na função B. Não tem que fazer isso, irmão. O pastor não é o papel do pastor. E não é o papel também dos irmãos falar assim: eu queria que o pastor colocasse fulano de tal. Irmãos, é natural. Quer ver uma coisa? Hoje eu estava conversando com o cara. O dom manifesta a pessoa de forma natural. Aquela estava conversando com a esposa do Chiquinho, a irmã, sua vizinha lá atrás.
Disse, a Rose. Aí aquela falando com a Rose assim, a Rose falando com a Carla. Ai, aí amanhã deixa eu vai lembrar disso. Ah, eu gosto muito do pastor Carlos, que o pastor Carlos dá BBB pra gente. Irmãos, quando ela falou isso, aquela, amor, você dá BBB mesmo? Quantos anos você tinha? Eu dou os 2 ou terceiro ano, do segundo ano da minha conversão. Eu tinha acho que 18, 19 anos. Eu dava BBB, irmãos, para os irmãos que estavam na igreja há mais de 20, 30 anos. Não é porque o pastor Carlos é bom, não. É porque Deus me chamou para isso. E como é que eu identifiquei? Foi porque eu quis, sabe o que aconteceu? Eu vou falar para você, por isso que eu não sei, quando Deus te dá uma oportunidade, não rejeite. Eu me lembro que a líder de jovens, a Juliana, falou assim, eu estava lá com medo danado, né? Participando do grupo de jovens, e ela virou para mim e falou, Eduardo, esse mês é mês do jovem na Igreja Batista. Eu nem me lembro qual que é esse mês, mas você lembra, irmã? Tem um mês, o mês do jovem, a programação jovem na Igreja Batista. Esse mês cada um vai fazer uma coisa, e você vai ser responsável pela EBD dos adultos. Cara, que me deu uma tremedeira nas pernas, porque quando eu cheguei lá, que eu olhei aquele monte de gente, só da cabelo branco, eu falei, meu Deus, o que eu posso ensinar para esse povo? Mas aí que eu falo, irmãos, quando Deus te chama para alguma coisa, Ele já te capacitou para isso. Então a gente não pode isso. Às vezes a oportunidade bate na sua porta, Deus está falando com você alguma coisa, e às vezes a gente fica só saindo fora, só saindo fora, só saindo fora. Quando a gente faz isso, a gente não assume a nossa responsabilidade no povo. Olha o que o verso 21 diz, irmãos. Verso 21. Assim, verso 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. O que nós aprendemos aqui com o corpo? Mais uma coisa chamada interdependência. No corpo de Cristo, todos nós dependemos uns dos outros. Sabe, irmãos, isso é muito importante nós entendermos. Cada membro depende do outro. E não é porque a gente depende porque a gente gosta, não. É porque se isso não acontecer, nós morremos na fé. Sem isso, a igreja ela morre. Ela vai esmorecendo e vai morrendo. Porque nós precisamos uns dos outros. Irmão, uma coisa que eu aprendi a minha vida inteira e na igreja é uma realidade tremenda. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A Bíblia fala que se forem dois, quando um cair, o outro ajuda. No corpo de Cristo é dessa forma. Imagina, irmãos, uma perna minha quer ir para um lugar, a outra não quer. Ou a minha perna não está fazendo nada, essa aqui vai fazer. O que vai acontecer com essa perna? Ela vai sobrecarregar. Um corpo depende do outro. E se uma parte do corpo não está cumprindo a função, uma outra vai ser sobrecarregada. E aí fica uma pergunta para nós. Será que nós temos feito parte da solução ou parte do problema? Nós somos aquele que ajuda a produzir? Ou será que nós somos aquele que está parado? Eu até entendo que nós temos um momento de parar, irmãos. De pensar e de refletir. O que o Senhor quer de mim, Senhor? E buscar o Senhor nesse momento. Mas quando nós sabemos o que o Senhor quer da gente, a gente tem que entender que a minha função no corpo ajuda o outro irmão a também crescer em Cristo. Quando você cumpre a sua parte no corpo, a igreja cresce, porque nós dependemos um do outro para sobreviver. Não é apenas para a igreja se desenvolver, é para viver. Imagina, irmãos, que um braço não faça o seu papel, que a perna não faça o seu papel. O corpo vai padecer, ele vai cair em enfermidade. E a enfermidade vai tornar o corpo convalescido, debilitado, logo em seguida ele vai para onde? No hospital. Aí no hospital fica lá tomando soro, remédio. Se não melhorar, o que vai acontecer? Pode vir até óbito. Tudo porque uma parte do corpo não estava funcionando bem. Sabe, irmãos, nós dependemos um dos outros. Tem uma frase muito antiga que eu vi um pastor falando uma vez. Quem não trabalha, quem sabe o resto? Quem não trabalha, dá trabalho. É verdade isso, né? A igreja precisa de pessoas. Olha só, vocês podem ver que a gente está começando essa obra aqui. Aí você pode ver que nós temos o Hudson novo, inclusive o Hudson. Vocês vão ficar observando o Hudson por um tempo. O horário dele mudou e ele não vai poder tocar aqui. Aí nós já estamos orando. Tem um irmão aí que talvez vai estar ajudando a gente. Mas aí vocês vão ver o irmão Hudson aqui. Então a gente está orando. Senhor, levanta, Senhor, mais levanta. Mas não tem problema. Vai fazer falta, irmão Hudson, sim ou não? Não vai fazer. Mas se não tiver quem vai tocar o violão, não
não tem problema. Eu boto um playback aqui e nós estamos no bar. Mas concorda comigo que quando tem alguém tocando, não faz uma diferença, não é melhor? É melhor, porque cada pessoa tem uma função no corpo. Aí às vezes nós temos no meio de nós aqui alguém que tem o dom, mas está lá paradinho, só quietinho, só esperando não sei o quê, mas está esperando alguma coisa. Você tem um dom, irmão, Deus está incomodando você, procura o seu pastor, procura gente. Agora olha que interessante, toda vez que a gente não faz isso, não trabalha, o corpo começa a ficar, ele perde a sua capacidade de atuação. O membro, quando ele não funciona muito, eu não sei se você já experimentou fazer isso. Se você ficar um tempão sem você mexer a sua mão, parada a mão, o que vai acontecer com a sua mão? Ela vai dar o quê? Cãibra. A perna é a mesma coisa. Alguém já ficou fechado com os olhos muito tempo? Você ficar com os olhos muito fechados quando você está abrindo não incomoda? Por quê? Porque os olhos fechados, eles vão perdendo a sua capacidade de visão. Uma pessoa que é cega, irmão, qual que é o problema da pessoa que é cega? Ela nunca enxergou nada na vida. Lembra daquele homem que Jesus curou? Quando Jesus curou ele, o que aconteceu com ele? Ele começou primeiro a enxergar tudo turvo. Mas alguém que nunca enxergou nada na vida, até que ele começou a ver as coisas perfeitamente. Então, um órgão parado, um olho que não serve para ver, ele serve para quê? Uma boca que não serve para comer, serve para quê? Um ouvido que serve para ouvir, um ombro serve para quê? O corpo vai ficar debilitado. Agora, pergunto para você, nós precisamos entender que quando eu não faço a minha parte no corpo, eu posso gerar uma doença nesse corpo. Na igreja não é a mesma coisa. Se a minha perna der um problema aqui, ela ficar muito parada, deitada o tempo todo, eu posso desenvolver uma trombose. Se eu desenvolver uma trombose, qual é o remédio da trombose? Alguém sabe? Primeiro eles vão passar vários medicamentos para ver se mexe, vão tirar foto para ver se o sangue está chegando no pé. Mas se não resolver, o que faz? Tem que amputar. Por que tem que amputar, pastor? Porque se não amputar o pé, a trombose sobe no corpo e aí contamina todo o corpo. Aí aquele corpo vai cortar o pé, o que vai acontecer? Já vai ficar um corpo complicado. Às vezes nós temos muita igreja que está assim, muitas pessoas que estão assim. A igreja de Cristo está dando meio capenga muitas vezes, porque muitos de nós que temos o dom, estamos parados esperando. E aí aquele outro está sobrecarregado, ele está fazendo demais, porque alguém não está fazendo a parte dele. Mas sabe uma coisa que eu aprendo no verso 22? Acompanha comigo o verso 22 até o 24. Um outro aspecto do corpo, uma outra comparação bastante interessante, diz o seguinte: ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a aparência do corpo não determina a saúde dele. Preste atenção no que eu vou falar. A aparência do corpo não determina a saúde dele. Você pode olhar para uma aparência de uma pessoa e identificar que ela está doente. Se ela estiver pálida, se estiver com o olho pálido, língua, boca seca, você fala, esse cara pode estar doente. Mas você concorda comigo que tem pessoas que desenvolvem doença e você olha para elas e o cara é atleta. O cara é atleta, faz atividade física, come as comidas melhores que tem, mas por algum motivo ele desenvolveu um câncer, um outro problema. E aí? Como é que vai saber que esse cara tem esse problema? Só vai saber no dia que ele fizer um preventivo e fizer um exame. Porque se do contrário, no dia que ele saber, às vezes já vai ser tarde para tratar. O que isso quer dizer? A igreja é a mesma coisa. A aparência da igreja não determina que ela é uma igreja saudável. A aparência do membro não determina que ele está saudável. Pode determinar, mas não é fundamental para determinar, não é um fator determinante. Às vezes você pode ter uma pessoa que ela tem uma aparência espiritual que está muito bem, mas na verdade ela pode estar muito mal, sofrendo, passando problemas internos, problemas de relacionamento, problemas espirituais fortíssimos.
E qual que é o nosso problema? É que como nós somos seres humanos, nós gostamos de valorizar as coisas pela sua aparência. E é isso que Paulo está falando. A gente tende a valorizar, a honrar mais aquilo que nós podemos ver. E aquilo que nós não podemos ver, às vezes nós não damos tanta honra. Quer ver uma coisa? Você acha que seu coração é importante? Sim ou não? Mas ninguém vê ele. Alguém sabe se seu coração é bonito ou não? Ninguém sabe. Mas se você começar a comer muita coisa errada e começar a entupir as veias de gordura, aí, meu amigo, você vai saber que o coração está batendo dela. Você sabe o rim, você acha que é importante? Sim. Você sabia que o rim, eu não sabia disso, irmão. O rim, ele serve para filtrar tudo que você ingere, tudo que você vai para o rim, ele filtra. Sabe aquela pessoa que faz hemodiálise? Sabe por que ele faz hemodiálise? Porque o rim parou de funcionar. Irmão, quando o rim para de funcionar, o cara já está... Se ele não fizer hemodiálise, ele morre. Mas alguém já viu falando assim: nossa, como o seu rim é bonito e bonito. Ninguém vê, irmão. E aquilo que a gente não vê, nós temos a falsa sensação de que não é importante. Agora, o apóstolo Paulo, ele fala algumas coisas bastante interessantes nesse trecho. Porque, às vezes, nós temos pessoas ou igrejas aparentemente saudáveis, mas que estão com os seus órgãos internos debilitados, complicados, passando por deficiência. E por que está acontecendo isso? Por vários motivos que eu vou falar com vocês. Às vezes a gente tende a valorizar o seguinte: pô, naquela igreja, naquele local ali, tem um camarada que faz a profecia, tem um dom espiritual, tem um dom de visão e tal. Aí você acha que tudo aquilo estava ótimo, não é? Quer ver uma igreja que era assim? Igreja de Corinto. Era desse jeito. Lá o fogo caía, visão, profecia, milagre. Mas sabe o que acontecia dentro dessa igreja? Paulo manda advertir a igreja porque tinha um rapaz lá que estava tendo um caso com a madrasta dele. E a igreja estava tratando tudo de maneira normal. Ou seja, aparentemente a igreja estava bem, mas no seu interior a igreja estava doente. Não é isso que nós temos estudado nos últimos domingos sobre o que nós estamos na igreja? Jesus fala assim: ó, você tem a aparência de que está vivo, mas você está morto. Então a gente tem que entender que muitas vezes o que parece ser saudável nem sempre é. Então a gente tem que tomar cuidado. Agora, as funções vitais para o bom funcionamento do corpo nem sempre são visíveis. Por exemplo, quer ver uma coisa? Alguém costuma ver as pessoas orando aqui? Você não costuma ver ninguém orando. Não é muito comum você ver as pessoas orando. Só porque na igreja, mas aquelas pessoas que oram na madrugada, você às vezes nem sabe quem é. Mas essas pessoas, irmãos, elas são fundamentais na vida da igreja. Quem está orando nas madrugadas. Tem umas irmãzinhas de cabeça branca, meu irmão, que eu conheço, que elas estão sempre orando. Irmão, essas irmãs, quando elas oram, quando está joelho no chão, que você vai para o joelho no chão na madrugada, a igreja, irmão, ela está sendo ali, oxigenada. Ninguém está vendo. Alguém vê seu sangue agora? Ninguém está vendo o seu sangue aí, mas o seu sangue, ele está passando por todo o seu corpo, ele está alimentando todas as vias aéreas do seu corpo, o seu sangue. Se você o sangue parar de circular, você morre. Essa pessoa que ora é isso. Ninguém está vendo, mas ela está orando. Está oxigenando. E aí tem a pessoa que ora, tem a pessoa que cuida dos membros. Você sabe aquele irmão que está com problema na igreja? E aí ninguém sabe que aquele irmão está com problema, mas tem alguém que sabe. Tem alguém que chega, e ele não só sabe, ele chega e ajuda. E ninguém sabe. Mas por quê? É feito que ninguém está vendo. Mas a função é importante ou não é? Sim. Quantas pessoas não saíram da igreja porque às vezes estava precisando de uma ajuda e teve um irmão que foi lá e ajudou? E quantas pessoas saíram porque mesmo a pessoa gritando socorro dentro da igreja, ninguém ajudava? Sim ou não? Então no corpo de Cristo é da mesma forma. Sabe como é que você pode identificar isso? Exatamente dessa forma. Por exemplo, você chegou aqui hoje. É muito bom eu pregar aqui, né? A irmã tocar. Mas você está vendo que está tudo limpinho?
lavadinho, banheirinho limpinho, as cadeiras limpinhas. É importante, não é? Alguém gosta de ficar num lugar sujo? Mas ninguém viu quem estava limpando aqui. Mas é uma função importante. Às vezes o cara não dá valor ao faxineiro, a pessoa que faz a limpeza, né? Mas é importante. Ninguém dá valor aos lixeiros. Mas quando eles ficam aí dois, 3 dias sem vir pegar o lixo, é um suplício, todo mundo entra em desespero, porque eu não tenho onde enfiar meu lixo. Por quê? Porque a função deles é por demais importante. Mas não é uma função honrosa para muitos. Então, por que Paulo está dizendo que muitas vezes nós damos honra a coisas que não são dignas de tanta honra, e aquilo que tem muita honra, às vezes é o que a gente não percebe. Agora, preste atenção numa coisa. Eu fiz aqui alguns parâmetros aqui que eu gostaria de compartilhar com você. O que é que pode deixar o nosso corpo doente? Aí eu botei algumas coisas aqui bastante interessantes que eu queria compartilhar com você. A primeira é uma má alimentação. Uma má alimentação compromete o corpo. Compromete ou não compromete? Aí eu vou fazer uma pergunta. Quem é que não gosta de comer um sanduíche, hambúrguer, pizza? É gostoso ou não é? Mas você sabia que a alimentação supérflua, o lanche, geralmente a pessoa que vive de lanche tem muito problema de saúde? Por que tem muito problema de saúde? Porque o lanche, ele foi feito para quê? Para ser, de vez em quando, numa situação de emergência. Ninguém pode viver comendo lanche. Porque o lanche não tem todas as vitaminas e todos os minerais que o nosso corpo precisa. Aí nós temos, vamos trazer isso para a igreja. Tem muita gente que gosta de lanchar fora de casa. É aquele cristão que ele gosta de ver. Eu não gosto muito de esse pastor que fica ensinando a Bíblia, não. Eu gosto de eu ir aonde tem profetada, tem visão, aonde tem milagre, aonde tem. Aí ele fica indo de lugar em lugar atrás disso, lugar em lugar. E chega lá o cara, não sei porque a pessoa acha tão legal o cara revelar o CPF para ele. Eu não sei porque a pessoa vê nisso, a utilidade, mas esse cara acha importante alguém revelar o CPF dele. Então, irmãos, existem pessoas aí que vão atrás dessas pessoas. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem um dom. Mas, irmãos, beleza. Aí o cara vai lá hoje, come esse lanche. Vai no outro dia, come esse lanche. Irmão, vai chegar uma hora que ela vai ficar doente. Por que está faltando? Arroz, feijão, carne, batata, verdura. Está faltando isso. Lanche não mantém ninguém vivo. Alguém que fica indo de igreja de milagre em milagre, buscando coisa fora, não vai encontrar. Chega uma hora que ele vai depender de se alimentar. E aí outra coisa, alimentação supérflua. Problema. Qual é o alimento do cristão, irmãos? Qual é o alimento do cristão? A palavra de Deus. Quando o diabo foi tentar Jesus, falar para ele assim, faz os pães aí, transforma essa pedra em pão, o que Jesus falou para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aí entra essa questão, irmãos. A igreja não pode viver de lanche espiritual. Eu posso chegar aqui para vocês e fazer um lanchinho, viu, pai? De vez em quando fazer uma coisa diferente aqui. Mas você sabe o que vai fazer você ser um cristão forte, uma igreja forte? É o arroz com feijão, a batatinha e o bife. E a verdura. Irmã Iene? Não dá para me chegar aqui todo dia e dizer assim, não, vou te dar um hambúrguer do McDonald's, viu, Wilson? Primeiro dia você vai achar bom demais, mas se for 2, 3, 4, irmão, é igual cachorro quente. Cachorro quente é o tipo da coisa maravilhosa, irmão. Quem não gosta de cachorro quente? Mas dá para você comer cachorro quente direto, irmão? Aquelas salsichas, elas pela melhor marca que seja, são destruidoras, irmão. Não sabe o que eu estou falando, elas são destruidoras. Você come hoje, você está feliz pra caramba. Amanhã, você se prepara. Se prepara. Porque se for muitas pessoas que comem carne da salsicha, vai faltar banheiro. É um negócio complicado, irmão. Porque aquilo não tem. Alguém já viu como é que é feito uma salsicha? Se você vê, eu acho que você nunca mais vai comer. Então, irmãos, nós não podemos abrir mão do alimento da palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. Você quer ver uma outra coisa que torna o nosso corpo doente? A alimentação deficitária. É o quê? É a pessoa que só quer comer o que é gostoso. Só quer comer o que é gostoso. Eu gosto disso, gosto daquilo que é saboroso. Mas não come uma amendoim, não come um... Fala aí, irmão. Vocês que os irmãos são saudáveis aí.
A fruta. Ah, não come fruta. É só o basicão. O basicão, ele dá sustentação, dá para trabalhar, mas se você não comer coisas que às vezes são amargosas, não são tão saborosas, seu corpo vai ficar deficitário. Aí o médico vai chegar para você e falar assim, ó, rapaz, você vai ter que comer mais isso aqui. Eu disse, pelo amor de Deus, doutor, esse troço é ruim demais, você vai ter que comer. Você está precisando dessa vitamina, desse mineral, você vai ter que comer. A gente é tão ruim que a gente gosta de fazer o quê? A gente vai lá e compra as vitaminas, para a gente não ter que comer essas coisas. Só que no reino de Deus não funciona não, irmão. No reino de Deus, ou a gente se alimenta da palavra, ou nós vamos ser deficitários. E aí tem uma outra coisa que atrapalha muito, irmão, que muitas vezes a gente tem que aprender. Nós precisamos dedicar tempo no estudo da palavra, a alimentação. O que diz lá o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, pois nela medita de dia e de noite. Aí você fala, e qual que é a vantagem disso? Pastor, ele diz, porque se ele medita de dia e de noite, ele será como árvore plantada a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que ele fizer, prosperará. Quem quer ser um cristão próximo aqui? Próspero? Levante a mão. Então se dedique no estudo da palavra de Deus. Irmão, você sabe por que até hoje eu não desviei do Senhor? Porque eu sempre amei essa palavra, eu vou continuar amando até o final da minha vida. Eu peço que o Senhor não me deixe de amar essa palavra. Eu nunca deixei de amar essa palavra. Porque quando a gente passa por muitas coisas na vida da gente, irmão, o que sustenta a gente é a palavra. Quer ver como é que o cristão que geralmente... Como é que você sabe que você precisa ser um cristão que ora muito? Através da palavra. Como é que você sabe que um casamento precisa ser bom? Através da palavra. Como é que você sabe que vai criar seu filho? Através da palavra. Como é que você sabe como é que você vai trabalhar? Através da palavra. Como é que você sabe como é que você tem que tratar seu irmão? Através da palavra. Então, quem se alimenta da palavra faz com que ele fique forte e todo o corpo fique saudável. Precisamos nos dedicar mais tempo, irmão, no estudo da palavra na nossa casa. Sabe, irmão, vou falar uma coisa para vocês. Não é porque é minha filha, eu falo com a Carla isso aí lá em casa. Eu gosto desse exemplo porque eu gosto. A Nicole, a gente ensinou isso para ela. E hoje é difícil, ela cobra a gente. Então, na hora de dormir, tem que eu e Carla lá contar uma história, palavra para ela, contar uma historinha de Jesus. Tem. Agora, você precisa ver ela orando. Mas por quê? Porque ela viu eu e Carla orando. Ela sempre vê a gente orando, a gente ora com ela e ela vê a gente orando. Então, esses hábitos fazem que fortalece a família. Uma família forte deixa uma igreja forte. Agora, beleza. Tem uma outra coisa que deixa o corpo doente. Alguém sabe o que é? Eu falei que uma alimentação deficitária, uma alimentação supérflua, mas tem uma coisa que é pior. Uma alimentação contaminada. Vou contar um caso para vocês. Eu tenho um primo meu. Quem já foi nesses cruzeiros, viajou nesses cruzeiros aí, que fica tantos dias fora aí? Eu nunca fui. Até tenho um sonho, quem sabe um dia eu vou. Se Deus me der vida e condição, até lá eu vou. Um primo meu levou a família dele toda para ir nesse cruzeiro. Pagou para todo mundo. Pagou para a mãe, para as irmãs, foi todo mundo nesse cruzeiro. Quem lembra de muitos anos atrás, um cruzeiro que o navio parou, teve que parar, e que todos os passageiros pegaram uma bactéria lá, estafilococcus, e eles começaram a vomitar e ter diarreia, todos os passageiros do navio. Eles não puderam sair, ficaram dias ali sendo tratados, não tinha nem recurso no navio para cuidar deles. Sabe que vou falar uma coisa para vocês que não vão acreditar. Meu primo falou comigo que eles não saíram nem da cabine, e muitas pessoas que saíram da cabine não tinham, muitas vezes, a pessoa estava em determinado lugar, não tinha banheiro na hora. Só às vezes vomitava ou defecava ali mesmo. E sabe por que aconteceu isso? Um alimento que eles serviram para todo mundo que estava contaminado. E um alimento contaminado não pode levar a pessoa à morte. Quem já não conhece alguém que comeu uma coisa fez muito mal, a pessoa pode ter até as bactérias tão potentes que a pessoa leva à morte. Então, um alimento contaminado pode trazer o corpo a enfermidade grave, levando o mesmo ao hospital, podendo vir até a morte. E como é que a gente traz isso para a igreja?
Para a igreja é o seguinte, irmãos, existem muitas falsas doutrinas, doutrinas enganadoras, doutrinas de demônios, que a Bíblia fala, que muitas vezes são pregadas em muitos lugares, em muitos púlpitos, e muitas vezes as pessoas se alimentam disso. E toda vez que nós se alimentamos de coisas que não agradam a Deus, que não está na palavra de Deus, nós estamos trazendo o que sobre o nosso corpo? Contaminação. E se eu estiver contaminado, quem também vai estar contaminado? O corpo de Cristo vai estar contaminado. Aí no dia de manhã você não entende por que a pessoa não quer mais ir para a igreja, por que a pessoa não quer mais fazer determinadas coisas, por que a pessoa não quer mais orar, não quer mais ler a Bíblia. Por quê? Porque ela está se alimentando de um alimento contaminado. E o que vai acontecer? Ela vai morrer. Espiritualmente, ela vai morrer. Irmãos, isso é terrível. É como um vírus ou uma bactéria que adentra na célula. A heresia, essas doutrinas enganadoras, elas são terríveis, porque elas são igual um vírus. Ela entra numa célula, ela toma aquela célula, ela multiplica. Ela vai multiplicando. Vou falar uma coisa para vocês. Tem uns caras no YouTube aí, que, rapaz, você tem que tomar muito cuidado que você assiste essas pessoas que se dizem cristão por aí. Tem uns caras com as doutrinas tão terríveis, meu irmão, na internet. Aí você vai lá e olha, o cara tem 2 milhões de seguidores, 10 milhões de pessoas que ouvem aquele cara. Aí você não consegue entender o que está acontecendo com essas pessoas. E às vezes, irmãos, são pessoas que seguem pessoas boas, pessoas que têm a palavra de Deus, e gente ruim também. O que está acontecendo? Pessoas que não têm o quê? Discernimento do que é um alimento bom e do que é um alimento ruim. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se eu tenho um alimento bom, ruim aqui, bom, se eu tenho um alimento bom, e eu pego um alimento contaminado, jogo nesse alimento bom, o que acontece com o alimento bom? Ele vai ficar contaminado. Agora o inverso não acontece. Se eu pegar um alimento contaminado aqui, e eu jogar um alimento bom por cima dele, o que vai acontecer? O alimento bom vai ser contaminado. O que é contaminado não vai se descontaminar. Na vida espiritual da gente é assim, irmão. Não adianta. As coisas do mal, elas sempre vão nos atrair. Sempre vai nos atrair. As coisas do diabo, irmão, elas são mais atrativas do que as coisas de Deus. São, irmãos. São ou não são? São. O diabo faz uma propaganda, irmão. Quem é que vive de marketing? Essa é a verdade. Deus não vive de marketing. Deus não precisa de marketing. Primeiro que o marketing de Deus é péssimo, irmão. Vamos ser sinceros, o marketing de Deus é péssimo. Quem é que quer fazer o marketing assim? Arrependa-se dos seus pecados. Que marketing é esse, Lutz? Ninguém quer saber disso, irmão. Agora vem e fala assim, venha para cá que você serás próspero e tudo receberás e sua vida será uma maravilha. Esse marketing é maravilhoso, irmão. Só não é verdadeiro. Vocês estão entendendo, irmão? Cuidado com essas promessas, cuidado com essas coisas que circulam, que as pessoas se alimentam muitas vezes na internet. Que eu sempre falo, a internet é maravilhosa e muito conteúdo bom, irmão. Os irmãos sabem que eu gosto de seguir muito, eu gosto muito do pastor Felipe, né, curso bíblico online, espetacular. Tem outros que eu recomendo também lá, mas o pastor Felipe eu recomendo de olho fechado. No dia que ele fizer uma coisa errada, também eu vou clicar e falar, não presta. Muito bom. Mas tem coisas na Bíblia, no YouTube que é muito complicado. E aí eu quero chegar à parte final da mensagem, que é o seguinte: como prevenir as doenças no corpo? Primeira coisa, alimentação saudável. Alimentos que realmente sustentam e fazem bem, nem sempre são saborosos, mas nós precisamos comer. Você precisa dedicar tempo para estudar a Bíblia, você precisa aprender a palavra de Deus, e isso requer dedicação, tempo. Você não consegue aprender a Bíblia, irmão, lendo um versículo por dia. Me perdoe, não consegue. Se você ler um versículo por dia, quando é que você vai ler a Bíblia toda no ano? Não vai conseguir. Você vai ler a Bíblia toda em 20 anos e olha lá, um versículo por dia. Concorda, Gabriel? Tem que dedicar, tem que estudar. Outra coisa que precisa. Quando a gente se alimenta bem da palavra, nós conseguimos passar o quê? Pelas tentações e pelas tribulações. Não foi o que Cristo passou? Foi. Quer ver uma outra coisa que nosso corpo precisa e que a igreja é a mesma coisa? Atividade física. Isso eu estou devendo, eu estou devendo isso aqui. Eu estou precisando de fazer uma atividade física, com um tênis, dar uma corrida, fazer uma caminhada. Mas eu reconheço que isso me faz falta. Faz falta. Então, irmão, na igreja é a mesma coisa. O corpo precisa de quê? Movimento. Movimento. Quem não lembra, nós somos chamados para ser o quê, irmãos? Produtivos. Mateus capítulo 25, verso 14 a 30. O que fala lá? A parábola dos 10
dos talentos. Quem lembra dos talentos? Está lá. Aí você fala 3 servos. Um recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1. Todos os que receberam mais produziram. E o Senhor cobrou deles quando ele chegou. Aquele que recebeu um só fez o quê? Ele escondeu, ele foi contraprodutivo. Então, irmão, o corpo de Cristo, nós não podemos ser contraprodutivos, nós temos que ser produtivos. O que é que Jesus falou? Toda vara que está ligada a mim, essa dá muito fruto. Também ele falou, se não dá fruto, o que acontece? Corta e joga onde? No fogo. E ainda fala, sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, para finalizar, olha o que diz o verso, os últimos versos aí, o verso 25, em sequência, diz o seguinte: isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. Aqui, finalizo da seguinte maneira. Eu gostaria de finalizar essas últimas palavras aqui do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, primeiro, no verso 25. Um membro do corpo cuida do outro. Eu preciso cuidar de você, você precisa cuidar de mim. Um precisa cuidar do outro. Isto é igreja, isto é corpo. Quando nós cuidamos um dos outros, o que acontece com o corpo? O corpo prossegue, ele cresce, ele avança. Só que ele não fala só isso, ele fala que quando um se alegra, quando um é honrado, todos se alegram. Quando um sofre, todos sofrem. Isso quer dizer o seguinte, que no corpo nós compartilhamos as mesmas alegrias e as mesmas dores. Se alguém de nós aqui está passando por um problema e nós sabemos, nós sofremos junto. Vou citar um exemplo, pastor André, por exemplo, agora eu tenho sofrido com a dor dele. Está com o azar lá no hospital, a laje está lá direto, o menino está ruim de saúde lá. Aí a gente comunica com ele direto, em todo momento em casa, para saber como é que ele está lá. Mas a gente sente a dor, porque ele faz parte do corpo de Cristo. E se ele está mal, nós também ficamos mal. Entende, irmão? Agora, quando o menino sai de lá, todos nós vamos ficar alegres. Porque é assim o corpo de Cristo. E para o último versículo, cada membro do corpo carrega consigo uma parte de Cristo. Deixa eu falar para você. Cristo em nós, a esperança da glória. Todos nós carregamos Cristo conosco. 1 Coríntios 6, verso 19 e 20 diz: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. O que esse texto está dizendo? Que Cristo habita em nós, o Espírito Santo habita em nós e nós somos dele. O que o último verso diz? Que Cristo tem em cada membro uma parte dele. Imagina um grande corpo, irmão, um grande templo. Cada um de nós é um tijolinho. O Espírito, nós estamos imersos nesse Espírito. Cristo está em todos nós. E olha só que interessante. Por isso que as pessoas precisam entender hoje, Paulo com a Carla. Não tem essa. Eu sou cristão, mas não gosto da igreja. Eu sou cristão, mas eu não vou na igreja. Eu sou cristão, mas eu não gosto de igreja. A igreja é tudo porcaria. Não existe, irmão. A igreja é o corpo de Cristo. Como que se eu sou cristão, eu critico o corpo de Cristo? Eu posso criticar uma instituição, eu posso criticar, mas o corpo de Cristo eu não posso, irmão. Com todas as suas falhas, com todos, ele necessita de ajuda, porque eu faço parte dele, eu preciso congregar. Hebreus capítulo 10 diz: não faça como alguns que já pararam de congregar. Aí hoje você tem várias pessoas que estão aí congregando nas internet da vida. Como isso? Não há como ter comunhão pela internet, ou há? Não há, irmão. E escute o que eu vou falar com vocês agora. Daqui uns tempos, você vai entender o que eu vou falar aqui agora para você. A diferença que vai fazer de nós perseverarmos na fé e vencermos as tribulações que virão, é se nós estivermos juntos. Porque esses mecanismos eletrônicos, eles vão ser dominados. Nem eu, nem você vamos ter acesso a eles. Sabe essa biblinha de papel que ninguém mais dá valor a ela aí? Pois é, daqui a um tempo,
Se você não tiver ela, essa aqui você não vai ter mais, eu te garanto. Porque os meios eletrônicos, irmãos, eles vão cessar para a gente. Vocês podem ter certeza. Tudo que alguém controla, não podemos confiar em coisas que tem algumas pessoas que controlam. O mecanismo eletrônico é bom, a tecnologia é bom? É. Mas saiba que você não pode ficar dependendo cegamente dela, porque um dia alguém pode cortar esse acesso. Se você depende 100% dela, como é que vai ser a sua vida? Saiba usar a tecnologia, mas saiba que você não pode ficar 100% dependente dela. E hoje nós estamos dependendo da tecnologia. Então, irmão, tenha a sua Bíblia em casa, vai para o papelzinho, faz igual eu mesmo gosto da minha Bíblia do celular demais, porque a versão é melhor. Eu preciso comprar uma no papel com essa versão, que é a nova versão, mas eu não abro mão da minha Bíblia aqui de papel. Então, irmão, para finalizar, eu queria dizer para vocês o seguinte: ninguém que diz que ama Jesus pode dizer que não ama a igreja. Eu amo a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Vamos ficar de pé, feche seus olhos, vamos orar pela igreja. Você que está do lado de uma pessoa aí, verdade? Vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos pedir a Deus que possa tocar no nosso coração. Nessa noite nós falamos tantas coisas sobre o corpo. Eu pergunto para você, o que é e como será que está a sua vida? Será que você tem sido uma pessoa que tem confiado no Senhor, tem trabalhado, tem cumprido o seu propósito no corpo de Cristo? Ou será que nós temos sido pessoas que temos pesado no corpo e por causa de nós não trabalharmos, pessoas têm sido sobrecarregadas no corpo de Cristo? No final, quando Jesus voltar, Ele diz: e retribuirei a cada um segundo as suas obras. O que você prefere, irmão? Você quer ser retribuído por aquilo que você fez ou por aquilo que você não deixou de fazer? Você deixou de fazer, o que você acha que vai acontecer? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Agradecemos, Senhor, por essa bendita palavra. A sua palavra é poder. Não há melhor palavra do que a do Senhor, pois é ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta, é ela que fortalece a nossa fé, é ela que gera em nós salvação, santidade, perseverança. Senhor, nos ajuda para que nós possamos cumprir o papel nosso no corpo do Senhor. Senhor, nós queremos ser membros ativos, produtivos, intensos. Nós queremos, meu Pai, trabalhar para o Senhor, não como que cumpre uma obrigação, mas como algo que faz parte de nós. Para isso fomos chamados, para as boas obras do Evangelho, para a pregação da palavra da paz, para aqueles que precisam de salvação. Senhor, toque em nossos corações, forma a nossa mente e coração, ajuda para que nós possamos, meu Pai, como igreja do Senhor, fazer a nossa parte no reino. Não nos deixe, meu Pai, sermos como aquela árvore que não dá fruto, ser como aquele corpo improdutivo. Nós não queremos ser como aquele jovem, aquele homem que escondeu o seu talento na terra. Senhor, não permita que nós venhamos negar o propósito para qual nós somos chamados, meu Deus. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui esta noite. Abençoa suas famílias, meu Pai, que sobre eles repousa a tua sabedoria, o teu Espírito Santo, que sobre eles, Pai, venha uma sede tamanha da tua palavra, que a palavra venha ser o alimento das vossas almas, venha ser o alimento, meu Pai, desta igreja, venha ser o alimento, meu Pai, de cada um dos meus irmãos que aqui estão e daqueles também que não estão aqui. Senhor, não permita que nós venhamos a distanciar do Senhor em busca de coisas, meu Pai, supérfluas, mas que nós possamos buscar o alimento sólido da sua palavra. Abençoa cada um dos meus irmãos, abençoa esta igreja, e desde já nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. Você pode dar uma salva de palmas, glória a Deus para Ele. Ele é o cabeça da igreja, e o cabeça termina, o corpo tem que fazer. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Podem sentar, meus amados. Eu vou passar a palavra a Carla, já estamos chegando ao final do culto, e a Carla vai fazer uma atividade com as crianças aqui, em seguida nós vamos orar e encerrando, amém? Irmãos, boa noite. Hoje nós estamos finalizando aqui o mês, né? Porque domingo que vem é ceia. Então nós finalizamos esse mês falando sobre a obediência. E domingo passado as crianças falaram sobre o que é legal, o que pode fazer no ambiente de culto. Que a gente está ensinando a diferença de como elas devem se comportar no ambiente de culto e fora do ambiente de culto, tá bom?
Então, semana passada elas falaram o que pode, o que é joinha, aqui ó, o que é joinha. E hoje elas vão falar o que não pode, tá, gente? O que não é joinha. Aí elas vão falar e a gente vai fazer assim, não pode, tá bom? Então, primeiro vai ser a Valentina. Vamos lá, Valentina. O que a gente não pode fazer no culto? Travou. Tá, Valentina? Então só mostra que a tia Carla fala, mostra pra eles. Isso, gente, ó, não pode correr, tá bom? No ambiente de culto, tá bom, gente? Faz assim, ó, não pode. Isso. Agora, Helena, o que a gente não pode fazer no ambiente de culto? Não pode chorar. Não pode chorar sem motivo, né, Helena? Mostra aí, pessoal. Tá vendo aí, gente? Então, não pode chorar sem motivo, tá? Agora o Eric. Eric, o que a gente não pode fazer no culto, Eric? Fala aí. Não pode fazer bagunça. Mostra aí. Não pode fazer bagunça. Não pode, né, Eric? E a Aninha vai falar o que a gente também não pode fazer no culto. Não pode gritar nem brigar. Isso, mostra pra eles lá, Aninha. Isso aí, gente. Então, quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus, a gente não faz isso, não é isso, pessoal? Então vamos bater palmas para eles, que eles aprenderam direitinho, tá? Muito bem. E porque eles são obedientes, eles vão ganhar uma lembrancinha lá agora, tá bom? Então vamos lá. Essa semana nós estamos procurando aí para comprar um projetor para a igreja, né? A gente está pesquisando. A gente precisa do projetor e tudo é muito caro, irmãos. Eu vou falar para você que eu fiquei até espantado quando a gente começa a ver os preços dos projetores.